Hello, hello, eu sou Daniela Amorim Sou Natasha Alpino. e esse é o De Repente Pode. Começando agora uma nova etapa, né, amiga? Sim, uma nova fase, tudo novo. Tudo novo. Então, o nosso podcast agora a gente vai falar sobre maternidade e nutrição. Então, se você conhece uma mamãe, pessoas que se interessam por assuntos de nutrição e maternidade, já encaminha o canal, curte, compartilha, fica aqui com a gente, que a nossa convidada de hoje ela é super especial. A gente está começando uma nova fase, então a gente queria realmente que a nossa primeira convidada fosse muito especial. E ela é. Eu posso dar uma dica, eu falei no Instagram, mas eu não sei se quem tá aqui viu, que eu só falar assim, receita saudável, nada de açúcar, receita saudável. Então, se você já ouviu, com certeza, minha filha, você conhece Nada de açúcar, receita saudável. Nossa convidada de hoje é a Estela Sorage, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu não sabia que eu estava abrindo essa nova fase, Tá, mais especial ainda. mais Muito obrigada especial. pelo convite. Agora vocês esqueceram a máxima banana. A máxima banana, Aí, verdade. esqueci. Como esquecemos isso? Essa parte vem antes do Receita Saudável. É a máxima verdade. banana. Máxima banana. Nada de açúcar, Receita saudável. Estela, muito obrigada por você estar aqui. A gente ficou muito feliz quando você aceitou o nosso convite. Realmente, assim, pra quem é mamãe, você é, assim, utilidade essencial, né? E a gente queria saber um pouquinho quem é você, quem é a Estela, como é que você começou no mundo do digital, como é que funciona isso? Bem, eu sou de Brasília, a terra do concurso público. Então, eu fiz faculdade, eu segui todo o roteiro direitinho que se espera geralmente de quem é de Brasília, o que os meus pais esperavam também, e eu me formei em veterinária. Mas, quando eu concluí, eu fiz uma graduação assim, bem dedicada. Fui para fora do país, fiz estágio no Texas, depois eu fui para a Virgínia, e aí eu voltei e resolvi fazer mestrado em veterinária. Então, eu fiquei 7 anos estudando. Só que quando eu terminei, eu vi que o mercado de trabalho não era exatamente o que eu esperava para mim. Eu tinha esse sonho, eu queria ganhar muito dinheiro, essa coisa meio megalomaníaca, sabe? Desde sempre. Sabemos o que é isso, né? A gente fala muito sobre isso. assim. E eu nem sei de onde veio isso. Eu lembro que antes de escolher o curso, tinha uma coisa assim, que se a gente fizesse concurso público e se tornasse perito, ia ter o maior salário possível, que era 30 mil. Era uma conversa que eu ouvi em algum momento, eu tinha uns 15 anos nessa época. Então eu ficava assim, nossa, eu tenho que ser perito para poder ganhar 30 mil reais. A minha meta é 30 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. E aí quando eu me formei, quando eu terminei o mestrado e voltei para trabalhar, começar a trabalhar, eu vi que o cenário era um pouco diferente. Para o veterinário especificamente, que era o que eu tinha escolhido fazer. E naquela época eu não sabia direito onde que eu ia trabalhar, se eu ia abrir um negócio ou não. E eu comecei a criar um negócio online. Foi meu primeiro negócio, meu primeiro caminho ali no marketing digital, que foi com a minha loja online. Então, eu sou uma veterinária que rapidamente migrou para o marketing digital por meio de uma loja online. Você não exerceu veterinária? Por alguns meses, eu dei plantão numa clínica, que foi o suficiente para eu perceber que era uma carreira linda, gratificante, mas extremamente estressante, que definitivamente não pagava todo o sacrifício que era necessário ser feito. E por mais que eu gostasse muito, eu pensei, não vai ser aqui, não vou conseguir, eu vou trabalhar demais, eu não vou conseguir construir o que eu quero construir para minha vida. Sonhos que, na verdade, se alteraram até com uns anos, mas naquela época era o que eu pensava. E aí eu criei uma loja online e foi assim que eu comecei a aprender mais sobre essa parte de ganhar dinheiro pela internet. Ou seja, eu tive a sorte, né, e o prazer de começar bem no comecinho. Bem no começo do marketing digital. O pessoal fala, né, que bebeu água limpa. Exatamente. Que é onde você consegue escalar, né? A gente fala que, por mais apaixonado que a gente consiga ser pela nossa profissão, chega um momento, você como veterinária, ali, né, no espaço atendendo físico, você não consegue mais escalar. Pode atender o dia inteiro, mas você vai chegar uma hora que você vai ter um limite. E né? esse é exatamente o discurso que a gente sempre fala para quem quer ir para a internet, levar o próprio negócio para a internet. Porque se você imaginar um professor de inglês que vai ganhar dinheiro, todo o dinheiro ali para a vida dele, dando aulas numa escola na cidade dele. Ele está limitado à quantidade de gente no bairro interessado em ter aula de inglês. Ele está limitado ao espaço da sala, quantos alunos cabem ali, e ele está limitado ao tempo dele. Ele vai trabalhar quantas horas por dia? 8 horas? Agora, se ele leva o negócio dele para a internet e começa a dar aula de inglês online, acabaram as limitações. Porque ele começa não só a expandir além do bairro, ele pode dar aula para pessoas de outras cidades, de outros estados e outros países também.
E o tempo dele já não é mais um limitante, porque ele pode gravar as aulas e replicar, né? Sim. Então, enquanto ele está descansando na praia, que é o sonho de todo mundo, né? Só Antes de assim, entrar no marketing caindo. digital. Como é que é o nome daquele livro? Trabalhar quantas horas por semana e ficar rico? 4 horas por semana? 4 horas. Pois é. E ele pode, por exemplo... Igual eu e o Leandro. Uma vez que a gente trabalha com marketing digital, eu estava contando pro Leandro. Nossa, a gente vai sair do Rio com mais dinheiro do que a gente chegou. E a gente não trabalhou nada aqui. Porque Só a gente passeou. tem os nossos negócios rodando, não dependem mais do nosso tempo. Você já era do marketing digital quando conheceu o Leandro, ou o Leandro já era do marketing digital quando te conheceu? Eu falava assim, Deus, por favor, separa o marido que ame marketing digital tanto quanto eu, por favor. E aí eu encontrei um rapaz que trabalhava com marketing digital e ele falou pra mim assim, Stella, tem um copywriter que está bombando. E copywriter é aquela pessoa no marketing digital, mas na verdade copywriter é para qualquer área, mas no marketing digital especificamente é a pessoa que geralmente faz os scripts de venda, aqueles textos o nerd. persuasivos. É o nerd do marketing Ele escreve o digital. texto e ele tem aquela característica encantadora de ficar nos bastidores. Então eu amava aquilo, sabe? Ele não estava no front. Ele era Tava o ali, gênio, o cérebro por trás daquelas cartas de venda que convertiam pra caramba. E aí, quando eu ouvi isso, e ele, na verdade, ele me falou 5 nomes de pessoas que estavam bombando no marketing digital. E uma delas era o Leandro. Aí eu lembro que... Do meu marido, né? Aí eu lembro que eu peguei o guardanapo, anotei no guardanapo os 5 nomes. Aí eu cheguei em casa e comecei a adicionar as pessoas no Facebook, né? Pedi pra ser amiga. Aí quando eu cheguei no Leandro, eu, nossa, esse é bonitinho. Isso é interessante. Esse é legal. E foi assim, e aí muito tempo depois ele me aceitou como amiga, demorou um mês. E a gente começou aí, se conheceu por meio de um amigo em comum do marketing digital, mas realmente eu queria alguém... Porque o marketing digital, ele tem a sua beleza, o seu glamour, só que também tem muito trabalho. Não, muito. A pessoa eu acho que o casal do marketing digital, ele vai muito mais longe. Porque quando não é, um fica pra trás ou não consegue ver. Não porque consegue evoluir junto, esse né? do trabalho 4 horas por dia, depois de quando você chega lá. Porque antes tem muito trabalho, né? O casal, ele mais do que se entende, ele se tolera. Porque chega um momento... E quem gosta de marketing digital, assim, entrou de férias, fim de semana, à noite, quer falar sobre o assunto, é o que empolga, é uma viver adrenalina. isso, né? E se o outro não gosta ou não entende, é meio solitário, assim. Sim. Eu acho que o casal perde um pouco a conexão. E sem falar também de que a gente está falando de construir uma vida, né? Muitas vezes, Sim. construir riqueza ou patrimônio, ou deixar um legado. Isso é grande demais. Eu acho que faz toda a diferença quando os dois estão olhando no mesmo sentido, para o mesmo lugar. Quanto tempo tem isso? 6 anos. 7 anos. A gente descobriu que são 7 anos. E E eu você conheci já- o Leandro. E você já colocava cara, assim, em curso? Não? Ou Nunca, sempre foi não. dos outros? Eu estou colocando a cara aqui no podcast. Olha só. Ai, tô batendo, eu tô nervosa. Olhar pra câmera, olha, eu tô nervosa de estar aqui e aparecer na câmera, porque eu nunca gostei. Foi muito difícil. pra mim, Sempre muito foi... difícil. Ai, muitas questões, sabe? O excesso... Eu vou falar perfeccionismo, mas é uma coisa tão boba de se dizer, né? Eu diria que é mais uma coisa de autoestima mesmo. Dificuldade de me ver. Nunca gostei. Sempre foi muito difícil. Nunca achei que estava bom. Então, as minhas escolhas foram todas de estar por trás da câmera, bolando tudo que estava acontecendo e ter uma pessoa ali na frente que gostava e que tinha habilidade de falar e que gostava, comunicadora, né? Então, eu sempre trabalhei como parceira de alguém que estava disposta a aparecer. a Então é colocar o rosto. possível, né? Você ganhar dinheiro hoje no marketing digital sem você ter que botar a cara. Completamente. Só que não é simplesmente fazer a parceria. Você tem que ter coração aberto e muita tolerância para várias coisas também. Porque uma vez que você constrói algo com alguém, os dois, Viram sócios, né? eles são colaboradores. Uma perna se bambear, a outra cai junto. Então, você tem que saber tolerar também, respeitar. Muitas vezes, quando... vou entrar um pouco nesse assunto, não sei se tem problema. Mas Não, tem problema. quando a pessoa quer ganhar dinheiro sem aparecer na câmera, fazendo parceria com um expert, com alguém que já domina uma determinada área... E é uma coisa clara, mas eu acho que ninguém pensa nisso. Todo mundo acha que vai fazer uma proposta para essa pessoa, que ela vai topar na hora e que ela vai fazer exatamente o que você pedir das estratégias. Só que, se fosse assim mesmo, ela não precisaria de você. Quando você chega para essa pessoa que ainda não foi para a internet, ela tem várias restrições. Ela tem vários pensamentos. Se é, por exemplo, vou falar do nicho de confeitaria, que é o nicho que eu trabalhei demais. Se é uma confeiteira, por exemplo, ela tem restrições do tipo, não quero dar minha receita, senão eu perco meus clientes.
E é o princípio básico de se criar um curso, é a pessoa ensinar o que ela sabe. Então, essa é, por exemplo, uma das primeiras barreiras. Você convencer a pessoa de que está tudo bem se ela distribuir gratuitamente aquilo que ela levou anos e gastou muito dinheiro para conseguir. Haja desprendimento. Mas é possível, só que você tem que ter muito jeitinho e muito respeito pelo seu parceiro. Então, é possível, dá para fazer. E eu acredito que o Leandro, inclusive, meu marido, me ajuda muito nisso, porque eu sou um pouco menos paciente. Então, quando eu vi aquelas coisas assim, tipo, ela não quer ensinar, como é que ela vai fazer como é que vai fazer o curso sem ensinar? E eu já queria morrer e cancelar, Leandro, calma. Mas engraçado, ela parece ser super paciente. Parece né? muito. Respira. Não, ele é a minha parte mais Paciente, equilibrada, calma. mas é... E aí, como que no meio disso tudo veio a gravidez? Foi planejado? Eu pensei que você ia falar, veio o Instagram de comida saudável. A gente vai chegar lá. Calma que antes do Instagram veio o neném. O neném. Então, Aliás, ele é a estrela do seu Instagram. Ele é a estrela do meu Instagram. Está dormindo ali no canto. Gente, a gente tá apaixonada pelo Dani. Perna levantada desde a hora Vale que até uma chegou. foto pra gente depois. Vale. Com a perninha pro alto. Vamos tirar a foto depois. Pleno. A pergunta, então, foi sobre a gravidez. Isso foi o meu planejado. acordo pré-nupcial, não formal, obviamente, com o meu marido foi: eu não quero ter filhos. E você? Ele disse: eu também não, então vamos casar. A gente não queria ter filho, eu nunca quis ter filho. Nunca, não consegui nem ouvir falar do assunto. Só que a gente percebeu, ao longo do tempo, que várias coisas que a gente queria alcançar, conquistar na nossa vida, a gente, mesmo tentando de diversas maneiras, a gente não conseguia. Então, estava claro pra gente ali que tinha algum ponto cego. Alguma coisa ali a gente não sabia. E ele, mais do que eu, foi atrás de descobrir qual era esse ponto cego. Então, no caso dele, por exemplo, ele sempre dizia assim: eu consigo fazer outras pessoas ganharem dinheiro, mas eu não consigo ganhar dinheiro pra mim. Essa era uma das questões. E ele começou a procurar ajuda, desenvolvimento pessoal mesmo. E eu lá da minha área, veterinária, científica, eu nunca me interessei muito por essas partes de autoconhecimento. Mas eu meio que fui levada junto com ele. E foi aí, fazendo diversos cursos de todos os tipos que vocês puderem imaginar, que a gente foi descobrindo coisas na nossa vida, inclusive o desejo, que acabou que a gente despertou em algum momento, de ser mãe, veio disso. Num desses cursos aí, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou: o que a gente está fazendo aqui se não é para construir uma família? Qual o sentido disso tudo? E acaba que a gente descobriu depois também que muito do dinheiro que a gente ganha, não só da nossa vontade de ganhar dinheiro, mas assim, do fato de o dinheiro entrar mesmo pra gente e ficar com a gente, vem de a gente ter um propósito. Um propósito de deixar isso pra alguém, de construir isso pra alguém, pra um filho nosso. Ou seja, uma vez que o filho surge na nossa vida, a nossa vontade, o nosso ânimo de ganhar dinheiro triplica, quadruplica, fica muito maior. E surge muito mais dinheiro. E tem muita gente que pensa: nossa, mas filho é mais gasto. Uhum. Mas não, a família fica muito mais rica. Eu não sei qual é o fenômeno, o que acontece, mas eu sei que é algo que surge dentro da gente, que faz a gente matar o leão que for para fazer aquilo dar certo. Então, essa ânsia de viver traz com ela também muito dinheiro, curiosamente. A partir do bebê, a gente percebeu isso muito fácil na nossa vida. Acho que é o que você falou, né, do propósito. Isso, né? Eu também não tinha não é que eu não queria ser mãe, mas eu não tinha um sonho. Nunca foi. Os meus amigos falavam: eu quero ser mãe, quero casar. Nunca quis. Nem casar na igreja, nem ter filho. Mas assim, também não era algo que eu descartava. Mas fui deixando. Meu marido também queria, mas não era aquele sonho, né? Não era aquela coisa: eu quero ter filho logo, não sei o quê. Então, a gente sempre quis curtir muito, viajar muito. Eu achava que ter filho ia tirar isso de mim. Hoje eu vejo que não, né? Não, ainda não nasceu. Mas, assim, a gente já faz vários planos, já inclui ele. Então, é muito legal, assim. E a gente percebe a mesma coisa, assim. Em algum momento a gente olhou e falou: cara, tá ali faltando alguma coisa, né? E isso que você falou da questão do querer cada vez mais ganhar, né, dinheiro, construir mais coisas, porque hoje tem um propósito. Hoje eu estava conversando com meu marido exatamente sobre isso. Qual era o nosso propósito de ganhar dinheiro? Porque eu sempre falei isso, quando você falou o negócio de ganharmos dinheiro... Qual, pra quê? Pra quê? É tudo isso. Eu e Dani, a gente sempre falou. A gente desde novinha, a gente se conhece há mais de 20 A gente é anos. amiga há mais de 20 anos. E a gente sempre falava, né? A gente vai ser muito rica. A gente vai ser muito milionária. A gente não tinha dúvidas. E a gente não tem dúvidas disso. Esse carnaval... Mas pra quê? Eu tava falando pra Natasha, né? Que eu fui pro condomínio do Neymar, em Angra. E aí eu ia lá olhar a casa dele, o avião dele tava lá, né?
eu contemplava aquilo e falava, nossa, mas isso faz tão parte de mim. Faz muito sentido, Tipo, é só uma questão de tempo. Tipo assim, porque teve uma que falou assim, eu me sinto pobre vendo isso. Eu falei, jura, eu me sinto tão bem. Tipo assim, me sinto familiar. Eu me sinto que eu tô no lugar certo, eu me sinto pertencente ao negócio. Eu acho ótimo. Só que eu já ao contrário, né? Eu sempre falei que ia ser mãe. Todo mundo achou que eu ia ser mãe com, sei lá, 18 anos. E até agora nada. Bom, mas eu quero muito, é meu sonho. Mas e aí você resolveu ter, e aí foi rápido pra engravidar? Como é que funcionou esse processo? Foi muito rápido. Acho que eu sou meio obstinada, assim. Quando eu me tornei tentante, eu comecei a consumir tudo quanto é conteúdo que vocês puderem imaginar. 2 meses depois eu tava grávida. Aí eu comprei um monte de testes de ovulação, não, vou engravidar. E deu certo, foi bem rápido. Ah, legal. Foi assim, 2 meses depois mesmo. Então aí nasceu o Dani, nasceu uma mãe ainda mais... Se ela já era... Se já era leoa, se já era guerreira. Nada do marketing de tamanhos, imagina depois do Dani, né? Dani. E aí veio o Instagram. Sim. A gente teve a sorte de participar de tanto curso, assim, e aprender tanto sobre desenvolvimento pessoal, que o Dani, ele chegou numa época que eu tava bem completa, bem segura. Eu e meu marido. Então ele veio como um complemento maravilhoso para nossa vida. Mas como um complemento. Ele não se tornou uma solução para um problema nosso. E eu pensava assim, Leandro, pra gente, você quer ter mais filho, eu também quero ter mais filho. Primeira coisa, o Daniel vai ter que dormir. Se eu ficar muitas madrugadas acordada, eu não vou querer ter mais filho. E eu quero ter mais filho. Então eu comecei a criar o Daniel de uma maneira que ele pudesse se tornar independente. Dormir sozinho, ele nunca dormiu no nosso quarto, ele sempre, desde que ele nasceu, ele dorme no berço dele, e eu ensinei a dormir sozinho, então acho que o Daniel não sabe nem ficar deitado, assim, porque eu coloco ele na cama, eu dou lá o travesseiro que ele gosta e ele dorme sozinho. E com a alimentação também foi assim, porque eu queria conseguir continuar minha vida do jeito que ela era, entre aspas, porque na verdade quando você engravida nunca mais é do jeito que era, mas eu não queria começar a deixar de fazer coisas porque eu tinha um filho. Por exemplo, deixar de viajar, que era algo que eu gostava. E aí eu pensei, não, então é engraçado, porque dormir estava resolvido, consegui ensinar... Essa etapa foi. E haja coração pra você ensinar seu filho a dormir sozinho, Imagina, né? deixar ele no berço um mês. Isso, ele chora, e você vai lá um pouquinho, mas ele chora de novo. Você tem que estar muito completo e muito segura para fazer um negócio desse, e muito preparado para ouvir o que quer que as pessoas vão dizer, sem se sentir, assim, agredida. Mas eu estava muito bem nessa fase. E aí, uma vez que dormir se tornou uma fase concluída, com sucesso, veio a fase da alimentação. Chegaram os 6 meses. E o que eu tinha muito claro para mim era, eu não quero dar papinha, ficar dando papinha para ele. Não quero ter que amassar tudo que eu vou dar para ele. Eu quero que seja um bebê que coma comida sólida. Aí você foi pra BLW. Não, porque... mais ou menos. Eu nunca fui de estudar. Não rotulou, Eu né? nunca fui de estudar. Eu tive um livro... Eu tive um livro durante a maternidade inteira, que é aquele Crianças Francesas Não Fazem Mãe. Foi o único livro que eu li. Olha o que eu queria, que meu filho não fizesse mãe. Só não faz bagunça, só não faz mãe. Tudo certo. Então, eu não fui muito atrás de estudar e aprender muito sobre isso. Eu fui mais na prática mesmo. E aí, na internet, eu encontrei um dos bolinhos que eu ensino. Eu nem lembro qual foi, se foi de prestígio ou não. E aí, eu vi esse bolo e eu falei, isso é muito prático, isso é muito prático. Eu faço ali, levo 3 minutos... amassando a banana, colocando aveia, ovo, coloco na air fryer, o negócio fica pronto. Tipo, em 10 minutos eu tenho um bolinho pra ele, isso é muito legal. Só que não era fácil de achar, assim, sabe? Era algo que você tinha que pesquisar muito na internet. Aí eu comecei a comprar e-book em inglês. Vai ser nos Estados Unidos, vou comprar tudo em inglês. Só que em inglês também é tudo muito diferente. O pessoal coloca syrup, coloca uns negócios muito diferentes. E não era bem aquilo. Aí eu comecei a pesquisar, mas eu vi que existia uma escassez de conteúdo simplificado que funcionasse. E eu fui agregando aquilo que eu tinha e fui salvando. Eu falei, nossa, isso aqui é muito precioso. E a introdução alimentar dele correu bem. A gente viajou muito na época da introdução alimentar dele. O que eu fiz foi o seguinte, começou a pandemia, tipo, topo da pandemia, a gente tinha muitas milhas. E eu comprei 2 passagens, uma para Portugal e uma para Itália, sem nem pensar. Só entrei e comprei. Para 1 ano depois, né? Isso, 1 ano e Dani tanto tinha depois. quantos anos? Quantos meses? Acho que ele... Não sei nem se ele tinha nascido. Ah, tá. Não, ele não tinha nascido. 2020, né? Ele não vai tinha fazer 2 nascido, eu anos, não lembro nem quando eu comprei, mas foi assim, no pico da pandemia, assim, que ninguém tava entrando na Itália, eu fui lá e comprei a passagem da Itália, tava de graça, tava tudo de graça.
E aí, quando o Dani entrou na introdução alimentar, chegou a data da viagem. Então, eu viajei com ele muito pequenininho. A gente pegou esse primeiro voo para Portugal de 8 horas, 9 horas, não sei exatamente a duração. Com ele, com 9 meses, eu acho. Ele era pequenininho. E então ele começou a introdução alimentar dele comendo coisas que tinha lá em Portugal. Eu lembro que eu comprava salmão para ele no mercado e fazia. Eu procurava purê de batata, mas teve um dia que eu não consigo esquecer. A gente pegou o carro e saiu de Portugal e entrou na Espanha. Eu, meu marido e um bebê de 9 meses no carro. Nunca tínhamos estado lá. E aí a gente chegou numa cidade aleatória, deserta, assim, na Espanha. E a gente parou num restaurante chinês pé sujo. Sabe aquele chinês bem pé sujo mesmo? E eu lembro que eu sentei, Leandro aqui, a gente colocou o Daniel na quina. E eu dei um macarrão do chinês pro Daniel. E ele era muito pequeno. E ele comeu, não comeu muito. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Então, a introdução alimentar dele foi assim, comendo comida sólida e do restaurante. E aí, as mães, às vezes, me perguntam assim, mas não pode dar sal pro bebê com menos de 1 ano? E, realmente, não é recomendado, de jeito nenhum, você dar sal para um bebê com menos de 1 ano de idade. Mas... E é difícil falar isso, né? Mas é uma questão de quantidade, sabe? As recomendações, elas visam pegar a maioria das pessoas. É lógico. E por isso elas não fazem exceções. Porque se você abre uma exceção, daqui a pouco aquilo virar regra é um passo. Então vira proibição logo, que é mais simples. Então, tinha disso. Às vezes eu dei arroz mesmo, que foi preparado com sal quando ele era pequeno. E foi uma vez. Mas eu nunca tive essa coisa assim. Então... Açúcar? Açúcar não. Açúcar eu sempre evitei. Já comeu açúcar? Já, claro. Você acha que quando ele foi na casa do meu pai não enfiou um picolé na boca dele com 6 meses de idade? Sempre os avós. Sempre os avós. Sempre. Sempre. E assim, se eu ficava preocupada com isso, já fiquei. Quando o Dani tava com 6 meses, ele enfiou o picolé na boca do Daniel, cheio de açúcar. Eu olhei pra aquilo. Tipo, câmera lenta, né? Vou morrer. Correndo assim. E é meu primeiro filho. Quando é seu primeiro filho, geralmente a gente é menos tolerante. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu sempre tive vontade de falar e nunca tive a oportunidade de falar. Vai ser a primeira vez mesmo. E eu acredito muito nisso, que é o seguinte. A gente, quando vira mãe, a gente entende de ser mãe. Mas a gente não entende de ser vó. E não entende de ser vô. E a gente só vai entender quando a gente for. Então, quanto mais longe a gente puder ficar do relacionamento neto e avô e neto e avó, mais saudável para a família inteira. A gente falou isso hoje de manhã. A gente falou isso hoje de manhã. Eu tava falando porque ela falou que a sogra vai dar... Já falou, eu vou dar trabalho pra você. É claro que vai. E sogra é diferente, né? Porque minha mãe, eu posso chegar e falar, mãe, não, você fala que você tem uma relação com mãe diferente. A sogra... Agora, a sogra, como é que você chega pra sogra e fala? A sua sogra vai acabar com a sua vida. Ela já me avisou. É bom que ela já me avisou. Ela falou, ó, não vai ser fácil, vou mimar, vou não sei o quê. Falei, porque, na pode só não dar verdade, açúcar? esse pensamento de... coitada, é tão gostoso. A criança não tem, né? Porque a criança, ela não sabe se é gostoso ou não. Ela nunca comeu. Só que é claro que a gente tá falando de um consumo de açúcar diário. A gente não tá falando... É uma rotina. De uma rotina. Não é o avô que botou ali uma vez o picolé na boca da criança. Só que é claro que do 0 aos 2 anos, a criança, ela tá criando o paladar dela que ela vai ter na vida adulta. Então, quanto mais você evitar o açúcar, menos ele vai ser uma pessoa adulta tendenciosa a gostar de açúcar, a comer açúcar. Evita também doenças crônicas quando mais velhos. Existe... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença, sim. A alimentação. E do 0 aos 2 anos é o primordial, né? Só que a gente não tá falando desse episódio isolado do picolé, né? Porque as pessoas já fazem todo um... E quando a gente consegue sair dessa falta de tolerância nossa, a gente tem a oportunidade de receber o presente, que é apreciar um relacionamento único da avó com o nosso filho. Não existe um amor igual, é um amor muito único. Falam que é amar 2 vezes, né? Porque você ama o filho do seu filho. É um amor muito especial, que, de novo, a gente só vai entender quando a gente for vó. Então, por mais que eu tenha me irritado um pouco... Me irritado não, me sentido preocupada e quase compelida a ir lá intervir naquele picolé entrando na boca do meu bebê, eu fiquei na minha e hoje eu não recomendo, assim... Eu não acho que evitar açúcar seja mais importante do que atrito num relacionamento tão incrível que é o relacionamento familiar ali. Então, deixa. Existe uma maneira boa de você lidar com a sua mãe ou com a sua sogra, que é o seguinte, segredo que eu aprendi na pandemia.
O que acontece se o seu bebê que está na sua barriga, mas vamos supor que ele já nasceu, vira pra você e quer te ensinar como viver a vida? Você vai olhar pra ele e vai achar o quê? Fofo. Engraçado. No mínimo, é uma fofura, gente. É. O menino, mãe, não é Desse assim que tamanho. faz isso. Não é assim que faz isso, mãe. É assim. A gente ri porque é engraçado. Sim. Os nossos pais riem da gente quando a gente tenta fazer isso com eles. Te criei, você tá aí. A gente tenta fazer isso com eles o tempo inteiro. Mãe, olha a Covid, mãe. Coloca máscara, passa álcool. Na Covid ficou muito claro isso, né? Então, qual que foi a minha estratégia pra tentar fazer os meus pais se cuidarem, né? Coisa de criança. Eu chego a me sentir boba quando eu falo isso, né? Eu tentar fazer os meus pais se cuidarem, mas tudo bem. Mas foi uma dica muito boa. Você tem que tirar essa coisa de querer que eles acreditem em você e transferir a credibilidade por uma autoridade mesmo. Então, você vai lá e compartilha uma notícia do jornal que ele respeita. Então, seu pai lê tal jornal, ou assiste tal noticiário, ou gosta de tal repórter. Aí você vai lá nesse cara, pega a matéria e tranquilamente vai lá e compartilha com ele. Gostei, dá uma olhadinha aqui nessa matéria. Então, eu ia soltando as matérias da Covid ali no grupo da família, e aí eu conseguia que eles ficassem preocupados, que era o que eu queria, né? Pra poderem se cuidar. Só que não por meio de mim, porque eles riam quando eu tentava. Então, acho que isso funciona também quando a gente tá falando de açúcar pros bebês. Sim. Às vezes, compartilhar uma coisa. Nossa, você viu que as chances de ter diabetes na adolescência ou na fase adulta, quando não consome açúcar antes dos 2 anos, cai pra não sei quanto? Perfeito. Eu acho que transfere a autoridade, que eu acho que é um bom caminho. Mas entrar no embate pra proibir os avós de serem avós... É uma tolice. Outra dica é você mandar o Instagram da Estela, falar assim, olha o que você pode fazer com o seu netinho, essa receita que gostosa. Olha só como ela é maravilhosa. São muitas opções. Não, tem muitas avós que me seguem. Muitas, Não, maravilhoso. Eu já falei pra minha mãe. Não, falei, porque mãe, são vamos fazer práticas as receita. receitas, É né? prático. Não, e eu... Gente, eu não tô dando conta do Dan. Vocês estão vendo? Ele tá deitadinho, com a almofadinha dele, em cima dele, relaxadão. Não, e a gente super batendo papo aqui no... Nada, e ele... Você vê que ele comeu no chinês, peço essa criança assim... Tá plena, tá plena na vida. As enfermeiras da maternidade do Dani falaram assim, quando ele dormir, você faz muito barulho. Pra ele poder acostumar a dormir com barulho. Já me falaram isso. Então, quando ele era recém-nascido, a gente colocava o som alto em música clássica do lado do ouvido dele, muito alto. Gente, minha amiga faz isso com a criança agora também. O Daniel dorme Deus. com barulho atualmente. Mas eu e você também. viu que ele dorme sozinho no quarto dele desde que nasceu, né? Porque eu tenho uma amiga que teve neném agora, esses dias ela mandou o story dela, falou, meu Deus, já dorme no quarto dela. Eu falei, mas a minha também vai dormir. Mas eu mandei como sonho mesmo. Queria eu que o meu também dormisse. Aí eu falei, mas o seu não? Aí ela, não, mas e como é que eu vou fazer? Porque vai amamentar e vai não sei o quê, e tem que pegar. É pânico de mãe de primeira viagem. Mas olha só, o grande que da questão é você ser segura, porque seu bebê vai sentir sua segurança. Tanto no sono quanto na introdução alimentar. E quando alguém que você ama e respeita virar pra você e falar assim, que maldade. Aí você não pode sentir que você está sendo amado também, não. Isso até que Porque falaram isso pra você? Falaram. Acho que falaram, não sei. Não foi tão importante, mas vão falar, sabe? Não, Se você qualquer coisa. der abertura, eles vão falar. Porque eu tô em São Paulo, moro em São Paulo hoje, mas a minha família é toda de Brasília, do meu marido toda de Minas. Então a gente teve pouca interferência. Se você mora na cidade que tá a sua família... a interferência é muito maior. Eu também não moro tão perto assim, mas a minha mãe vai ficar lá. E era muito engraçado, né? A gente falando de enxoval, eu fui fazer meu enxoval nos Estados Unidos e eu conversando com a minha mãe das coisas que eu queria comprar, ela falou, você não viveu com nada disso, não precisa... Pra que tudo isso? Errada ela não tá. Ela fala, não, é tipo um hobby. Mãe, mas eu comprei um massageador aqui em Pedral, ela, Natasha, faz assim com a mão. Vai dar no mesmo. Eu não tive isso, deu tudo certo. Você amamentou? Eu amamento até hoje. Mentira. Legal. Eu nunca sonhei amamentar, nunca tive essa coisa com a amamentação. Sabia que era importante pra ele, mas estava assim meio desencanada. E fui levando. Eu tive a sorte de ter o Daniel numa maternidade muito boa, em que eu tive um suporte das enfermeiras incrível. Elas me ensinaram tudo. Tinha um botão assim do meu lado, que quando ele queria mamar, eu apertava o botão, ela vinha, pegava o meu peito, põe na boca dele. Então eu saí da maternidade com ele mamando super bem. Eu não tive dor, não tive nenhum problema. E aí eu fui notando a beleza que é você não precisar carregar mamadeira. E quão rica é a vida quando você não compra fórmula todo mês. Sim. Não, tô vendo agora a mãe do meu afilhado, ela fala, meu Deus, é R$400, acabou de... Esse negócio é caro. Esse negócio é muito caro, de vai gastar com fralda. E aí eu fui levando porque eu vi que era prático no avião, imagina. No avião entrava eu e o Daniel só.
um lanchinho, talvez, mas assim, desnecessário. Porque ele vinha aqui e mamava e dormia mamando. E aí eu fui levando e até hoje 19 meses. Aí você vai intercalando, né? Eu ensinei linguagens de sinais pra ele, né? Antes dele começar a falar. Então, mamar é isso daqui. Ele olha pra mim e fala, mamar. Aí eu sei que ele quer mamar. Aí você não resiste e deixa ele mamar. Ai, de vez em quando, eu tô começando a... Não tô sendo tão boazinha com ele, não. Dia sim, dia não. Quando eu quero, deixa. E você... Não, falei pra ele, Dani, tá acabando a sua... Não, é outro Dani. Horário contado. Não, dias contados. Dani e eu. Dias contados do mamar disponível pra ele. Até porque se ele tiver um irmãozinho, ele precisa abrir mão. Mas exatamente. Abrir espaço aí pro irmão, né? Não, porque tem que parar de amamentar, né? Pois é, esse é um assunto muito interessante. Algumas pessoas disseram que sim, algumas pessoas disseram que não. Eu não sei qual que é tem o mães caminho. que dá um mas eu já ouvi mais, muito isso. Como eu não tô bem pensando no segundo ainda, não sei. Não sabe nem se vai ter, não sei né? Se vai ter. E então ele começou a comer na introdução alimentar, você não teve nenhum profissional. Hoje, o que você dá pra ele é totalmente intuitivo. Sabe o que eu notei, assim, que faz toda a diferença? Você que é grávida, eu sei que você já está grávida, já ouviu várias pessoas falando, mas o que eu percebi se a amamentação dá certo, tudo dá certo. Porque se ele mama bem, dá muita atenção para isso. É uma parte muito importante. Porque todo mundo acha que é gravidez, parto. E aí tá resolvido. Não, a amamentação é uma coisa muito grande, muito importante. É um universo tão grande quanto toda a gravidez em si. E se você conseguir amamentar bem, aí ele vai ficar tranquilo, não vai sentir fome, ele vai dormir muito mais. Aí se ele dormir bem, você vai ter disposição. Consequência de tudo, né? Tudo fica mais simples na vida. Mas eu diria que principalmente o sono. Então, como o Daniel amamentava muito bem, a introdução alimentar também foi simples, porque se ele não queria comer, tá tudo bem, ele mamava numa boa. Mas foi fácil, foi tranquilo. A gente come bem em casa, mais meu marido do que eu. O pessoal fala, meu filho é muito seletivo. Eu sou super seletiva. Eu não como carne, eu não como frango. Desde bebê, assim, eu tenho mais seleções. Mas, se não tem carne nem frango, eu como praticamente qualquer coisa. Não tenho problema com comida antiga, dormida, sabe? Eu posso comer comida fria. Eu como comida fria numa boa, não tenho essas frescuras, apesar de ter essa coisa com carne e frango. Mas o meu marido, ele come de tudo. Então, lá em casa, a gente come muita verdura, muita salada. E o Daniel não tem como fugir da rotina, porque ele vai comer isso. Ele come beterraba, cenoura no almoço. O pessoal fala, nossa, mas você só dá essas receitas aqui do Instagram, por que você não ensina receita salgada? E dá uma bugada na minha cabeça, porque, como assim? Que receita salgada que eu vou ensinar? Porque lá em casa é tipo arroz, feijão, a carne. Comida, né? E legume, comida. É pra eu ensinar a fazer arroz e feijão? Eu não sei o que ensinar mesmo, porque no almoço ele come comida e no jantar ele come comida. Ali é um lanchinho prático, de repente, até pra você levar, né? Pra sair. Nem no café da manhã ele come aqueles lanches. Ele come no lanche mesmo. No lanche. No café da manhã ele come fruta, come ovo. E nos vídeos ele se suja, se bagunça todo, você deixa ele ter toda a autonomia com a comida. Deixo, mas eu não fiz aquela coisa que as mães costumam fazer de deixar o menino se lambuzar, sabe? Gente, já vi gente que bota pra criança prato na cabeça de macarrão. Não, cara, que isso? Mas a BLW, né, que tá super em alta, é você deixar a criança ter toda a autonomia com o alimento. Então, é deixar ela fazer o que ela quiser e comer no momento dela, da forma como for, e não distrair, que o que mais tem é você bota Mãe bota o telefone. Telefonezinho e a criança... Vai ser rápido, né? Porque é muito mais prático. Porque a rotina é muito complicada. Essa coisa do cara. Não, imagina, aí a criança vai comer durante 2 horas, porque a BLW é isso. Então, lá em casa a gente meio que é mais prático que isso, sabe? Eu deixei ele sujar algumas vezes, mas ele se sujar todo dia nunca aconteceu. Eu dou a comida pra ele, normal, mas eu deixo ele entrar em contato com a comida também, pegar. Mas assim, a questão eu gosto de comida saudável, eu super acho legal não dar açúcar, mas eu não sou... Radical. Natureba, do tipo, não sou assim... não estudei muito neurose, isso. Né? Uma pergunta interessante. A independência do dia a dia, sabe? Não uma independência forçada, nunca... Foi natural, nunca porque você já tinha uma alimentação natural. Na verdade, a criança tem um espelho do que tem em casa, né? Sim, não, mas o mais legal é que ela faz assim, né? Dei nugget pro meu filho. Nada de industrializado, coisa saudável. Só que o nugget tá ali. A caixinha tá ali, quem come? Quem come o nugget que tá ali?
Adivinha, o pai dele, óbvio. Ah. Óbvio. Ela tá aqui, 99%. Não, mas não o pai. As moças que trabalham lá em casa também comem. É, porque aquilo tudo ela ali fala, dei hambúrguer pro consumido meu filho. sempre. Nada de hambúrguer do McDonald's. Inclusive, hambúrguer saudável. a gente comprou um pote de tablito. Que a sorte é que a gente demorou muito pra gravar, porque quando eu fui procurar o pote de tablito, Só tinha o pote. Acontece, nossa, né? Fala do Ruffles aí, Leandro. Comprei o Ruffles, vou ensinar a fazer os chips. Cadê o Ruffles? Já foi, acabou. Foi embora. Não tem. Guarda pelo menos a embalagem. Vai lá no mercado comprar o Danoninho. Não, acabou, já era, não tinha. Mas tem quem consome, a gente não joga nada Não joga fora, A gente né? tem uma alimentação normal lá em casa, É tá? só o Dani realmente que não come, mas a galera come. Exatamente, o Dani não come não, muito dessas bom. coisas não. Mas assim, o Dani come coisas. Por exemplo, hoje a gente comeu no restaurante. Ele comeu o pão do restaurante. A gente foi no Outback, aquele pão preto, eu dei um pedaço pra ele. Ele comeu o purê de batata? Comeu, ele come. Dependendo da situação, não é tão É restritivo. uma maternidade descomplicada. Agora assim, chocolate. Eu fico meio, eu sinto uma gastura de pensar em dar um chocolate pra ele comer. Eu sinto uma gastura. Sem assim, necessidade, né? Porque, sabe qual a minha maior questão de não dar açúcar? Vou falar aqui. A minha maior questão é que eu sou louca por açúcar. E você foi uma criança que comia? Eu comi muito açúcar. Minha mãe fala que com 2 anos eu tive... Eu não sei qual é o nome, de intoxicação alimentar, porque eu comi muito chocolate na Páscoa. Eu comi tanto chocolate com 2 anos, que eu tive que ir pro hospital. Então, eu comi muito, muito, muito açúcar, muito chocolate quando eu era bebê. E eu me tornei encantada por esse sabor, porque é um sabor que me remete coisas muito boas. É, memórias afetivas. A minha memória comida dá, afetiva né? com açúcar é enorme. E aí hoje eu tô sempre ou de dieta, e é difícil, sabe? Eu chego ali depois do almoço e eu fico querendo comer um doce, uma sobremesa. Eu sinto que eu perdi, por conta desse meu histórico, muito da minha liberdade de escolha. Porque a escolha é como se ela já tivesse sido feita pra mim, de comer açúcar, de comer chocolate, e eu tenho que ficar segurando. E o Daniel, eu sinto que uma vez que eu não tô criando favorecendo essas memórias pra ele, eu acho que ele vai ter mais liberdade. Exatamente. O que é totalmente diferente do que muitas pessoas pensam. Nossa, essa mãe tá negando as coisas pra ele, tá tirando as coisas dele, como se eu estivesse suprimindo algo. Não, na verdade, eu quero o leque inteiro Você tá pra ele. Eu ajudando, quero né, ele? tudo pra ele quando ele tiver Exatamente. adulto, pra ele escolher o que ele quiser. Porque agora ele ainda não sente falta, diferente de você, hoje adulta. Que... E ele não vai se tornar um viciado. Exatamente, é perfeito. Só que a gente também não pode lembrar do julgamento, porque as pessoas hoje julgam Perfeito, muito, que né? bom. Porque eles falam assim, mas a minha mãe me dava açúcar, minha mãe... Gente, não é culpa de ninguém. Com certeza os pais fizeram o melhor que eles Não, podiam. Hoje a gente tem muito mais informação. Eu escuto que na muito do época não sobreviveu, né? Você tá. comeu tudo que tinha. Você tá viva, tá aí, tá Sobreviveu. tudo bem, não tem doença nenhuma. Tá, mas mas a a gente gente tem informação, não né? precisa criar Olha, eu sobrevivência. acho, mas isso que você falou, eu acho que a parte mais importante desse podcast inteiro. Se eu pudesse deixar uma mensagem, foi a que você acabou de falar. E eu tô feliz de estar aqui para poder falar disso. É muito fácil a gente sair do não quero dar açúcar do jeito que eu recebi açúcar, por minha mãe fez errado, eu quero fazer melhor que ela. Sim. Por quê? Ela fez o melhor dela. E tudo que eu faço é repetir minha mãe. Também tentar dar o meu melhor. Tudo que eu quero fazer é o que minha mãe fez por mim. Não quero. Esse negócio de tentar fazer melhor é um caminho muito, muito difícil, muito uma briga, pesado. né? E também o melhor hoje, quando os nossos filhos tiverem os filhos deles, pode não ser o melhor, né? Vai ser tudo Nossa, vai ser diferente. tudo E aí a gente tá Minha mãe fazendo o era nosso melhor e vai falar, minha mãe era doida. E sabe o que é pior? Ainda vai estar registrado se o Instagram tiver lá. já tem Olha a isso. louca da minha mãe, o que fazia. Olha o que ela falava. Já falava isso. Minha mãe me dava banana amassada com aveia, louca. Sabe, verdade. sei lá o que vai ser bom Tudo na vai época ser- dele. Exatamente. As coisas evoluem demais. Então, a ideia é só fazer o que a nossa mãe fez Sim. mesmo. Ela deu dar o melhor nosso dela. né? É isso Com aí. certeza. E vai né? dar certo. Não tem. E aí você falou de banana amassada, eu lembrei. Todo mundo te enche o saco com... Só dá banana pra ele! Como é que você lidou com isso? Gente, é muito Bem, eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado. Eu acho que eu demorei tanto tempo pra estar no front, porque eu já tive muita dificuldade de lidar com críticas por questões de insegurança e com haters. Mas hoje em dia eu consigo olhar de fora a situação. Então eu acho engraçado. Eles, na verdade, os haters, eles trazem várias informações que pra gente ainda não estão tão claras. Então, quando eles falam da banana e eu começo a usar a banana, isso me favorece em termos de marketing pra caramba.
Porque eu começo a ter conteúdo, eu começo a fazer parceria com marcas relacionado a isso. E as pessoas conectam, porque se tem um hater falando, é porque aquilo ali é algo importante. Tá incomodando. Sim. E aí eu toco nesse assunto de uma maneira engraçada e descontraída, as pessoas gostam. E você esperava que seu Instagram fosse fazer tanto? Ah, você já veio do marketing digital, Eu já vim, né? mas eu não sabia lidar com o Instagram. Eu não sabia. Eu tinha o meu Instagram, eu tinha 1.400 seguidores. Comecei em 2012 o Instagram como coisa pessoal, sabe? Viagem, comida, o que mais que a gente posta, coisa nossa. O meu Instagram era só para coisas minhas. E aí eu criei um curso de marketing digital porque Leandro saiu lá da cidadezinha minúscula do interior de Minas, que nem sushi tem, a cidade pequena mesmo. Eu saí de Brasília. E, de repente, as pessoas começam a ver que a gente está construindo coisas, morando em lugares diferentes, principalmente viajando demais em períodos que não são férias, por exemplo. Aquilo deixa as pessoas encucadas. O que eles estão fazendo? E eu comecei a receber algumas perguntas. Me ensina, porque eu quero isso para minha vida também. E, a partir disso, eu falei, ok, vou criar um curso aí ensinando como ganhar dinheiro na internet do jeito que a gente fez. E aí tinha uma bendita de uma aula lá dizendo assim, como criar um feed de influenciador. E eu lembro que eu peguei meu celular para gravar essa aula, eu gravei a primeira vez e não fez o menor sentido, eu gravei a segunda, e eu entreguei o curso inteiro, mas eu não consegui entregar essa aula, porque eu não sabia dar essa aula. Eu não sabia como ter um feed de influenciador. Porque eu colocava as fotos mais lindas do mundo, eu, Leandro, Daniel, em Veneza, passarinho voando, tudo lindo na Praça São Marco, e tinha 30 curtidas. Eu não sabia fazer. Porque eu achava que, na verdade, eu só precisava repetir aquilo que no início do Instagram funcionava. E aí, quando eu vi que não estava dando certo, eu falei, eu vou ter que estudar esse negócio. Eu vou ter que aprender esse negócio. Eu comecei a comprar curso. Comprei e-book. Aí eu comprava os e-books enormes e comecei a estudar evento ao vivo. Eu gastei uma grana para aprender. E aí, quando eu encontrei, eu falei, deixa eu testar esse negócio. E foi quando eu subi o meu primeiro vídeo. Tem 3 meses. Hoje é que dia? Tem 3 meses 23. Certinho. 3 meses Caramba. e 2 dias. Foi em 21 de novembro. E você foi de 1.000 e poucos seguidores pra a 170. 170. Mais 170 já tá, né? 177, 178. Bizarro. E não, eu não achava que isso existia. Eu não, às vezes é difícil. Porque todo mundo fala que nesse momento agora não tá entregando mais tanto, é mais difícil de crescer. Não é, porque o Instagram ele mudou. Ele tá completamente diferente. Quem tá preso à ideia do que ele era antes. E outra coisa, você já viu tanto de aplicativo que começa e morre? Todo dia tem empresas que criam 10 aplicativos por semana ou mais, só para jogar no mercado, para quem sabe, talvez um consiga ter sucesso. Mas o Instagram ele não cai, porque ele se adapta. Mas o que é essa adaptação? É ele permitir que cheguem novos entrantes e obtenham resultados tão bons quanto aqueles que estavam lá desde o início. Ele se torna inclusivo a cada mudança que ele faz. Atualmente ele está extremamente inclusivo. Você não tem nada, você não faz nada, abriu sua conta hoje, você tem as mesmas chances de distribuição de conteúdo de alguém com 5 milhões. E você só acredita precisa saber fazer isso. Que para quem quer crescer no Instagram hoje, faz um Instagram novo ou como você consegue reverter e crescer seu próprio Instagram? Tanto faz, tanto faz. Eu acho até que para as pessoas que têm contas assim muito estragadas, bichadas, que colocaram os anúncios estranhos, compraram seguidor, essas coisas. Eu acho que até essas pessoas, se elas tiverem um pouquinho de calma e persistência, funciona também. Agora, quer começar do zero? Também vai funcionar. Qualquer um dos dois funciona. Uma coisa que a gente sempre pensa, que eu acho que é uma pergunta que muita gente faz e que eu senti isso também, então eu entendo, é que quando você tem 1.000 seguidores, por exemplo, você tem um apego às pessoas que estão ali. Elas estão com você há muito tempo. É a sua família, você sabe exatamente quem tá ali. Aí você pensa, como é que eu vou começar a ensinar a fazer bolo de banana no meu Instagram, que é a minha casa, que sou eu. Mas eu não sou um bolo de banana. Como é que eu vou subnichar tanto assim? E vem um monte de sentimento muito esquisito. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sou isso. Eu não sou o subnicho que eu escolhi e tal. Mas a verdade é que, imagina, eu tinha 1.400 seguidores. Hoje eu tenho 170 mil alguma coisa. O que são 1.400 pessoas para a quantidade de hoje? Essas pessoas, elas são uma minoria, elas vão saindo e vão entrando pessoas novas. Então, vai ter uma mudança. E muita gente ficou.
Quem entender aquilo ali, gostar e se conectar, vai permanecer e as outras vão chegar. O número é muito pequeno. A gente fica achando que aquilo é o universo, o que a gente tem ali, mas é um grãozinho de areia baseado no que pode ser alcançado. E você se encontrou, assim, agora, na frente das câmeras, com seu novo... Sabe o que me deixa mais feliz? Porque eu ganhei muito dinheiro com confeitaria, muito. Acho que uma boa parte do que a gente tem hoje foi vendendo cursos de confeitaria. E eu acho a confeitaria linda. Como eu falei, eu amo doce. E a gente trabalhou com confeiteiros muito maravilhosos e incríveis. Era maravilhoso mesmo trabalhar com eles e com esse nicho. No entanto, parecia que tinha uma coisa assim em mim que dizia: caramba, você tá vendendo uma coisa que faz mal pra saúde, mas comendo doce, sabe? Eu pensava isso enquanto enfiava uma banoffee na boca. Mas aquilo me incomodava. E hoje, o meu subnicho não me incomoda. O meu subnicho, ele me traz, que foi o que eu escolhi, que é o de comida para bebê, né? Receitas para bebê. Ele é um nicho que todo dia ele me deixa feliz, ele me alegra. Como se eu estivesse fazendo algo bom para todo mundo. Para mim, para minha família, para todo mundo. Então, eu não sei se eu me encontrei, porque eu acho que a minha essência profissional tá nas estratégias de marketing digital. É isso que eu amo mesmo, vender. Criar, vender. Pensar numa estratégia e vender. É isso que eu gosto. Mas ele hoje me permite fazer isso com a consciência muito tranquila, muito feliz. Faz super leve, Mas né? você continua com marketing digital, mais o Instagram de comida para bebê. A minha jornada com o Leandro foi o seguinte, com meu marido. A gente começou a vender muito curso de confeitaria e eu comecei a ficar louca. Lembra? Eu falei que eu fazia o tráfego. E muitas vezes não, 100% das vezes a gente colocava o nosso próprio dinheiro em anúncio. E aí tinha vezes que a gente ia lançar uma pessoa e aí eu criava todo o curso dela, um confeiteiro, do marketing digital, e eu começava a anunciar 3 semanas antes de vender o produto dela. Já aconteceu de eu colocar... Vamos interromper aqui pro Dani acordar ou não? Oh, meu Deus, gente. Olá! Oi. Ele tá assim, ó. Gente, ele é um príncipe, tá? Oh, meu Deus. Oi, príncipe. O que tá acontecendo, galera? Oi, príncipe. Gente, Dani vai passear. Dani vai no carrinho, vai no parquinho. Mas ele vai voltar porque a gente quer agarrar ele E aqui. tirar foto. A roupa de onça dele, gente. Até já, príncipe. Você vai levar a bolsa dele, não? Não, melhor. Porque tem um lenço umedecido e ele vai precisar. Precisa. Em breve. Que delícia. Nada de açúcar? Aí já aconteceu de eu colocar assim, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais em anúncio antes de vender a coisa. Já aconteceu de a gente pegar empréstimo com pessoas da família ou com banco mesmo para colocar em anúncio para dali alguns dias saber se vendeu ou não. Então Imagina a adrenalina. Você não tem ideia. Foi uma fase muito punk da minha vida. E aí eu falei pro Leandro assim, não aguento mais. Dá um jeito aí, eu tô envelhecendo, porque era muito, muito estresse mesmo. E aí o que a gente escolheu fazer foi construir. A gente começou uma construção de um prédio com 30 apartamentos. Megalomaníacos? Não, nem um pouco. Nada, a gente tinha dinheiro para construir o prédio inteiro? Nunca na vida. Talvez o primeiro apartamento mal. O primeiro andar. E aí a gente começou essa construção desse prédio. E foi uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil que a gente já fez junto. E ele ficou pronto tem 1 ano já, talvez, não sei. Meu pai ajudou pra caramba e tal. Mas hoje, tudo que a gente trabalhou nessa fase de lançamentos se transformou num prédio. Que é maravilhoso, porque rende todos esses aluguéis pra gente. Então, se a internet acabar, a gente não sai zerado. A gente conseguiu focar e construir um patrimônio. Então, a gente tem esse prédio construído. O Leandro é, tipo, a pessoa mais bem relacionada que eu já conheci na vida, assim, no marketing digital. Então, direto ele tá fazendo um projeto com alguém. A gente tem uma recorrência com parceiro, que é muito legal. Então, recorrência é uma assinatura, como se fosse um aluguel também, né? Sim. Mas com uma estrutura muito mais simples do que ter o imóvel. A gente tem várias outras fontes de renda. Então, o meu Instagram hoje de comida para bebê, ele não representa nada em termos da renda que a gente recebe. Isso me dá uma tranquilidade de escolher os caminhos que eu quero seguir. Então, aparece uma parceria, eu consigo pensar melhor porque ela não vai pagar minha conta de luz. Eu já tenho algo para pagar a conta de luz. Então, a gente está numa fase, fase mais tranquila hoje. E aí você consegue jogar suas energias pro Instagram, que é o que tá te fazendo feliz hoje. Sim, quando eu engravidei, eu falei, se vira.
Aí a gente mudou para São Paulo para ele começar as parcerias dele com outras pessoas. Eu saí do negócio, né? Parei de trabalhar com ele. Fiquei só na maternidade. E agora eu tô só com o Instagram mesmo, que foi quando eu voltei. Daniel fez... Quantos anos ele tinha? Quando eu comecei? Tem 3 meses. Tem 3 meses. Gente, que sonho. 1 ano e meio. Dicas pra quem quer começar, assim, a ter um Instagram, bombar nas redes. E primeiro, dica pra como é que ser mãe e dar conta de tudo isso, né? exatamente. Marketing digital, Instagram, Daniel, receita. E o fato do marido também trabalhar com você também ajuda, né? Ele também é muito presente como pai, isso facilita. Sim. E eu resolvi não colocar o Daniel na escolinha, eu resolvi ter uma babá. Então, tendo uma pessoa que me ajuda durante o dia em casa, fica muito melhor. Porque aí o Daniel tá comigo, ele consegue experimentar as receitas. E eu tô sempre pertinho dele, é muito bom. Só que eu não tenho planejamento, não. Por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma receita pra postar. Aliás, tenho receita, tenho. Tenho uma gravada, mas em geral não tenho. Nenhuma. Eu faço naquele dia. Muitas das receitas que eu postei, eu fiz naquele dia e já editei. Eu levo, sei lá, 2 horas, 3 horas pra concluir uma receita. Que não sou só eu, né? Porque eu fiquei um tempinho ali editando. Eu também demoro pra editar, viu? Gente, Estela parece fazer isso assim, ó. Eu levo umas 2 horas. Eu mostrei ontem o Instagram dela, falei, convidada de amanhã. Mas ela paga uma empresa pra fazer, né? Porque não tem nenhuma empresa, nem funcionários. O negócio. Não faz tudo. Ninguém. Eu faço tudo sozinha, desde a parte... E outra, eu não cozinho. Não cozinho? Um ponto importante. Eu tenho Instagram de comidas para bebê e não cozinho. Não cozinho. Eu tenho um air fry. Se você falar assim, Estela, faz arroz, eu vou entrar no YouTube. Não sei fazer, não sei. Então, mas eu não testo receita. Eu acho que eu tenho um feeling. Eu vou olhando assim, eu falo, nossa, essa daqui, essa é boa. Eu consigo dizer. Por exemplo, sabe aquela do eu dei fine pro meu filho? Eu não consigo conceber fazer aquilo. Eu vou fazer. Em prol da viralização. Mas tem umas coisas que eu não faria em casa. Por que eu vou fazer fine pro Dani? Não parece uma trabalheira. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu vou fazer um dia, eu vou postar, porque eu acho que algumas pessoas gostam. Só que eu vou no feeling, eu sei, esse aqui vai dar certo. Então é muito difícil eu fazer uma coisa que dá errado, mas já aconteceu. Teve um brigadeiro de batata doce que eu fiz, eu experimentei e eu achei muito ruim. E é um vídeo super viralizado. E aí eu dei pro Daniel, o Daniel comeu tudo. Mas o negócio é ruim. Mas ele paladar diferente. Aí passou um dia na geladeira e eu peguei e o negócio tava melequento, assim... E eu não quis ensinar aquilo. Então, existe um controle de qualidade ali meu que eu faço antes de postar uma receita. Mas eu vou na pegada, assim, de... Nossa, isso aqui vai dar certo. Por exemplo, vou ensinar a fazer um sundae do McDonald's. Eu tenho que ensinar essa. Só tá faltando tempo. Vou fazer o sorvete ali de banana, ensinar a fazer uma calda, ou de morango, ou de chocolate. E vou começar o vídeo, eu dei sundae pro meu filho. Esse é um ótimo vídeo. Maravilhoso. Então, eu vou no feeling. E eu sei que eu vou gravar e não vai ter teste. E dá pro neném, né? Mas a gente também pode fazer. Eu, na verdade, já fiz o bolinho de banana pra mim. Com certeza. Ele é ótimo. Não, mas ele é ótimo. Os primeiros bolos, todo o começo do meu Instagram, os primeiros vídeos, são receitas pra fazer todo dia. As outras muito fácil, rápido. Agora tem uma coisa muito interessante que eu tô vendo que tá dando muito certo, que é ensinar umas receitas um pouco menos populares ou nada populares. Por exemplo, o fish and chips. Por quê? O fish and chips, ele alcança o coração de um grupo que às vezes não conecta com um bolo simples de banana. Mas aí puxa, nossa, quando eu fiz a viagem, eu fui para Londres comer fish and chips. Quem tá pronto para entender a mensagem que tá ali naquele vídeo... Vai ficar Porque ali. eu imprimi uma folha de jornal para fazer exatamente como é servido lá. Eles vão conectar muito forte. Então, essa parte me deixa muito empolgada. Eu tô com uma receita para publicar que é de comida indiana. Ficou muito gostosa, ficou maravilhosa. Já tá pronta pro Daniel. Então, eu gosto muito de inserir essas coisas que eu sei que as pessoas, muitas vezes, não estão acostumadas. Né? Ou não estão acostumadas e vão falar, isso é diferente. Quando a gente coloca algo diferente que funciona, esse é o segredo mesmo. E essas ideias que você tem, cara, são super diferentes. Não, assim, super. Então, faz toda a diferença no vídeo, né? E os vídeos são muito rápidos, né? Isso é uma dica, né? É respeito ao tempo rápidos. das pessoas. Porque as pessoas não têm... Elas vão passando ali, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Seu celular, você faz assim com o dedo, né? Então, você tem o tempo do dedo aqui em cima pra chegar aqui, pra prender a atenção dela. Se não prendeu, já era. Posta todo dia? Próxima. Eu tento. Às vezes que eu consegui postar todos os dias foram os melhores resultados que eu tive. Eu fiz uma agenda de só seguir essa agenda uma única semana. Ganhei 30 mil seguidores nessa semana. Foi uma coisa muito surpreendente. Postando todo dia. Todo dia. Tem um horário? Tem. O horário, eu procuro postar
11, meio-dia ou às 6 da tarde. Mas a verdade é que não é É quando Deus olhou Acho e que é o falou, conteúdo vai. aqui. Porque muita gente o fala assim, botei conteúdo. música viral e tal e não bombou. Tá, mas o conteúdo era ruim. É, o conteúdo. Não tem como. eu realmente. não me prendo. Eu procuro esses horários assim, mas eu já postei na hora de jogo do Brasil da Copa e o vídeo estourou, entendeu? Que é um momento que as pessoas estão menos se importando com a receita de Aham, bebê sim. do que num jogo do Brasil da Copa. Então, não... Não tem É o isso. conteúdo mesmo. É mais um Maravilhoso. conteúdo bom e uma frequência. Eu achava que domingo era horrível. E tudo que eu postei no domingo foi maravilhoso. Ah, pra mim também. Meus stories são melhores no domingo. É, eu gosto de domingo. Feriado, eu achei, nossa, feriado, ninguém vai ver. É, E carnaval funciona. agora. Eu falei, não vou postar nada. Eu botei os stories. Tive muita visualização que eu nunca tinha tido antes. Sabe o que é mais exato. incrível? Quando a gente tem a humildade de começar a fazer uma coisa, disposto a olhar pra coisa e falar, disso eu não entendo. Eu E vou aprender. esperar. E aí você testa mais. Sim. E às vezes num teste desse, achou ali o baú Achou. cheio de moedinha no fim do Maravilhoso. arco-íris. E hoje o Instagram ele já te remunera. Te Em dá termos de parceria, parceria, sim. Eu tive algumas propostas. Sabe o que mais aparece? Aparecem muitas pessoas pedindo para eu afiliar produtos delas. Por exemplo, eu tenho um curso de celulite, por exemplo. Aham. Fatos reais, tá? Mas é um exemplo, mas foi verdade. Celulite. Ou então, eu tenho um curso um e-book de comida para bebê, coisas do mesmo nicho que eu, e que fazem todo sentido eu divulgar em troca de comissão, mas eu sou produtora de conteúdo também, então esses eu recusei. Mas esses, assim, eu diria que eu recebo pelo menos um por dia. É muita gente, muita gente. Vendendo, Você querendo... aceita receber roupinha pro Dani? O que eu fiz atualmente foi o seguinte, agora eu coloco 3 formatos. O primeiro é uma sequência de 3 stories. E aí tem uma matemática que o pessoal costuma fazer, para cada 1.000 você cobra um determinado valor. Eu não falo aqui porque eu não lembro de cor. Aham. Mas tem uma continha que o pessoal costuma usar. Eu acho que é 15 ou 20 reais para cada 1.000 pessoas alcançadas. Eu acho que é isso, não lembro. Alguma coisa assim. O Reels, né? Que é o vídeo de 15 segundos no formato que eu posto. E aí eu coloco recebidos. Como é que funciona o recebidos? Eles me mandam, né? Eu criei uma caixa postal. E aí, se eu gostar, eu coloco nos stories do jeito que eu quiser. Não existe qualquer obrigação de postagem. Aham. É o que funciona melhor. E você tem recebido muita coisa? Todo mundo diz que vai mandar, mas até agora não chegou nada. Eu tô com um monte de código de rastreio. O negócio é muito novo. E eu percebo que as pessoas que querem me mandar coisas, muitas delas são... elas intermediam a venda a partir de alguma loja chinesa, alguma coisa assim. Então, sim. o tempo de entrega é muito demora. estendido. São Aham. 20, 30 dias úteis. Então, eu tô esperando aí, cheio de código de rastreio. pouco Vai chegar um chegar, lotar a caixa Mas teve o da postal. ReHap, né? O da ReHap o pessoal mandou Eu ia te mesmo. perguntar do evento. Como é que foi esse evento pra você? O evento foi muito legal, porque existe essa demanda da loja, né? Quando a gente pensa numa loja de brinquedos, é difícil a gente lembrar dos bebês, né? Da fase de introdução alimentar, mas existe toda uma parte de introdução alimentar. Existem até algumas lojas conceito para bebês. E aí, eu acho que existe essa vontade de fazer algo e juntar as pessoas. Eu queria um lugar... Eu gosto muito de encontros. Eu sou uma pessoa introspectiva, mas eu gosto de reunir estar as em pessoas. Eu adoro também. estar com E pessoas. aí acabou que se tornou um bom espaço para... Na verdade, eu viria para o Rio de Janeiro fazer esse evento na Ecovila. Só que São Paulo surgiu primeiro e eu acabei vendo que na Ecovila estava muito perto do carnaval, né? Então... Mas você veio pra lá, não foi? eu vim conhecer, fui conhecer, mas não fiz o evento. O primeiro evento ia ser aqui. Agora a gente quer fazer um bate-bola. Vamos lá. Preparada? Eu não pensei, eu não consegui pensar. Ai, que bom. Que bom, porque tem que ser assim. Não, porque assim, né? O marido dela é o crânio do marketing digital. Ele é. Aí quando ela chegou, falou assim: vou te falar o bate-bola. Ele, não fala. Não pode tem que ser falar. surpresa. É porque não é ele. A gente Queria que quer ele estivesse boazinha, aqui. é. É o cara mais planejado do mundo. Se Então, fosse ele, ele ia querer. Mas a gente vai pegar a dica dele. Pros próximos não falaremos mais. Mas olha, tem algumas que ela realmente não sabe. Não sabe. Vamos lá. Vamos lá. Ser mãe é... Aprender a ser filha. Muito bom. Depois da maternidade, eu... Comecei a querer ter mais filho. Gente, será que a gente vai falar isso? Não sei, amiga. Tô nervosa. Um livro. Ai, não sou uma pessoa que lê muito. Eu já li muito. Mas eu vou falar um qualquer que todo mundo gosta. Outliers. É bom. É um bom livro. Fora de série? Acho que... Sério? Um filme. Ah, tá. Esse eu consegui pensar. Walter Mitty. É aquele... Vocês já viram? Não. Não. O Walter Mitty é muito bom. É um cara que viaja.
Sobre viagens. Ai, vamos ver, vamos Lembro. anotar. Agora uma frase. Uma frase? Ah, eu tenho uma frase. É assim... Calma, deixa eu lembrar exatamente como é que ela é. A gente pega pesado de vez em quando. É assim, ó. Gratidão não é dizer obrigado, é fazer valer a pena. Nossa. Uau! Gostei. Gostei. Gostei muito. Gente, Muitas maravilhoso. vezes a gente se sente culpado, eu falo por mim, se sente culpado de ter uma vida tão boa, tão abundante e tão feliz, porque os nossos pais não tiveram, ou os nossos avós não tiveram. E a gente acaba muitas vezes se sabotando, dando um jeitinho de ficar só um pouquinho mais triste para ter a sensação de que está sendo um pouquinho mais leal a eles. Se vocês não tiveram, eu amo tanto vocês, eu vou dar um jeito de não ter também. Mas gratidão não é isso. Gratidão é fazer tudo que eles passaram valer a pena. Todo o sacrifício que eles tiveram foi pra gente ter uma vida boa. Então, gratidão é a gente ter uma vida muito boa. Constelação familiar Maravilhoso. todinha. Aproveitar demais Perfeita. Muito bom. tudo que eles Perfeito isso. passaram e ter muito dinheiro, ser muito rico e comer muita comida boa, Ser muito ir pra viver. muito lugar bom e ter muito filho e ter um relacionamento bom com o Isso marido, é muito maravilhoso. É ser feliz em todos os pilares da nossa vida, fazer né? valer a pena. Fazer valer a pena. Foi maravilhoso. maravilhoso. Estela, a gente amou. A gente poderia ficar aqui verdade. alguns dias. Quando vocês falaram a duração, eu falei, gente, esse negócio não vai render. Não vai passar. Filha, É sempre gente, já assim. chegou. Rapidinho. Rapidinho. E teria muito mais, assim. Muito gente teria obrigada. muita Adorei coisa. o convite. Meu primeiro podcast inesquecível, obviamente. Inesquecível como pra gente tudo também. que a gente faz pela primeira vez. Muito obrigada. Foi muito E bom. muito sucesso. Amém. Nós obrigada para amamos. nós. Obrigada por ter aceitado abrir nossa nova fase. Foi muito Agora especial. Com nosso Noah. É isso. Gente, a gente saiu do ao vivo justamente porque daqui a pouco eu vou ter que tirar minha licença, né? Que não vai, verdade. a Daniela não vai deixar muito tempo. Não, e agora como a gente vai ter muitas mães, mãe não tem muito horário, né? É. Então, assim. Então, a e gente aí não conseguiu chora, ao vivo. acontece, faz parte. Mas não vamos nem cortar, porque ficou tão E essa é a bonitinho. beleza da vida. É isso que Ficou ótimo. importa. Obrigada, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. O Instagram da Estela de comida de bebês a gente vai colocar aqui na descrição do canal. Então, se você quer receitinhas de Nada de açúcar. Receita saudável. A massa banana. a massa banana, você vai no Instagram dela. Tá tudo aqui na descrição do canal. Obrigada. Gente, um beijo, até a próxima. Beijos.